Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITI no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITI Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quinta-feira, dia 25/8, com a qualificação para a Conferência da Liga Europa, onde temos a equipe dos Žalgiris da Lituânia enfrentando a equipe do Ludogorets da Bulgária. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Ludogorets venceu os Žalgiris por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe dos Žalgiris, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro: empate fora. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do AIK da Suécia enfrentando a equipe do Eslováquio da República Tcheca. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Eslováquio venceu o AIK por 3-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AIK, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eslováquio, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Basel da Suíça enfrentando a equipe do CSKA da Bulgária. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do CSKA da Sofia venceu o Basel por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSKA, ela perdeu uma e venceu 4. Melhor opção para esse novo encontro: ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Cluj da Romênia enfrentando a equipe do Maribor da Eslovênia. O último confronto entre essas duas equipes ficou entre 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maribor, ela perdeu 3 e empatou 2. Melhor opção para esse novo encontro: casa, Cluj para vencer. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Fehérvár da Hungria enfrentando a equipe do Cologne da Alemanha. Os últimos jogos entre essas duas equipes, a equipe do Fehérvár da Hungria venceu o Cologne por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fehérvár, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cologne, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu uma. Melhor opção para esse novo encontro: acima de 2,5. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Slavia Praga da República Tcheca enfrentando a equipe do Racon da Polônia. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Racon venceu a Slavia Praga por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela venceu 3, perdeu uma e empatou uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Racon, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro: casa, Slavia Praga para vencer. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Twente da Holanda enfrentando a equipe do Fiorentina da Itália. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Fiorentina venceu o Twente por 2-1.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Twente, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro: fora Fiorentina para vencer. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Viborg da Dinamarca enfrentando a equipe do West Ham da Inglaterra. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do West Ham venceu o Viborg por 3-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Viborg, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela perdeu 3, empatou uma e venceu uma. Melhor opção para esse novo confronto: acima de 2,5. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Viking da Noruega enfrentando a equipe do FCSB da Romênia. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Viking venceu a equipe do FCSB por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Viking, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do FCSB, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro: ambas equipes marcam. Qualificação para a Liga Europa. Temos a equipe do Sivasspor da Turquia enfrentando a equipe do Malmö da Suécia. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Malmö venceu a equipe do Sivasspor por 3-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sivasspor, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malmö, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. Melhor opção para esse novo encontro: ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Anderlecht da Bélgica enfrentando a equipe do Young Boys da Suíça. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Anderlecht venceu a equipe do Young Boys por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela venceu todas as 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro: ambas equipes marcam. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Harum da Malta enfrentando a equipe do Partizan da Sérvia. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Partizan venceu a equipe do Harum por 4-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Harum, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Melhor opção para esse novo encontro: acima de 1,5. Qualificação para a Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Randu Split da Croácia enfrentando a equipe do Villarreal da Espanha. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Villarreal venceu a equipe do Harum por 4-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Randu Split, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu todas as 5 partidas. Melhor opção para esse novo confronto: empate fora. Qualificação para a Liga Europa. Temos a equipe do Hearts da Escócia enfrentando a equipe do Zurich da Suíça. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Zurich venceu o Hearts por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, ela venceu 2, empatou uma e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zurich, ela empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro:
ambas equipes marcam. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Olympiacos da Grécia enfrentando a equipe do Apollon do Chipre. O último confronto entre essas duas equipes ficou um empate entre 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Apollon, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse novo encontro, acima de 1,5. Qualificação para a Liga Europa, temos a equipe do Shamrock Rovers da Irlanda enfrentando a equipe do Ferencváros da Hungria. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Ferencváros venceu a equipe do Shamrock Rovers por 4-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shamrock Rovers, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse novo encontro, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, ela venceu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Vila Nova é a 18ª colocada com 24 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sampaio Corrêa é a 9ª colocada com 33 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe da Ponte Preta. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse novo confronto, empate casa. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Cruz versus Maripol, casa. Cruz para vencer. Slavia Praga versus Racom, casa. Slavia Praga para vencer. Basel versus CSKA, acima de 2,5. Orcs Rovers versus Ferencváros, acima de 1,5. Olympiacos versus Apollon, acima de 1,5. Anderlecht versus Young Boys, ambas equipes marcam.